Clame com o Espírito Santo e o Salmo 23 para acalmar sua ansiedade. Quando o silêncio de fora contrasta com o barulho de dentro, algo começa a se tornar evidente. Não é o mundo que está gritando, é a alma que clama. Você pode estar cercado por tranquilidade, mas sentir por dentro um turbilhão que não cessa. A ansiedade não se anuncia com palavras, ela se manifesta como um ruído constante, um aperto no peito, uma sucessão de pensamentos que parecem disputar quem será o próximo a roubar sua paz. E nesse cenário, o silêncio da noite ou o intervalo entre as vozes do dia muitas vezes se transforma em um espelho cruel. Ele reflete o que está dentro de você. A mente inquieta busca respostas rápidas, quer soluções instantâneas, tenta controlar o que está além do alcance. É nesse momento que surge a primeira grande pergunta: por que o coração insiste em lutar sozinho, quando há uma presença disposta a guiar, consolar e restaurar? O Espírito Santo não fala em meio à gritaria da ansiedade. Ele se manifesta como uma voz serena que só pode ser ouvida quando a alma decide parar de fugir de si mesma. O Salmo 23 não é um poema antigo para ser decorado, é um mapa espiritual para quem caminha em meio a vales internos. Ele foi escrito não para mentes agitadas observarem de fora, mas para corações cansados encontrarem repouso por dentro. Cada versículo carrega um princípio eterno que se revela quando a alma se abre. E é exatamente isso que acontecerá aqui. Não se trata de mais uma oração automática ou de palavras lançadas ao vento. É um convite real para que você atravesse, passo a passo, o terreno da sua própria inquietação e encontre, na companhia do Espírito Santo, a calma que nenhuma lógica humana consegue produzir. Imagine por um instante que você está diante de um portão silencioso. Do lado de fora, o caos interno. Do lado de dentro, um caminho estreito, coberto por uma luz suave que não cega, mas guia. Para cruzar esse portão, não é preciso esforço físico, é preciso decisão interior. Decisão de ouvir, de abrir espaço, de permitir que aquele que é chamado de Consolador tome lugar onde antes reinava o medo. Hoje não é um dia comum. Hoje você não está aqui por acaso. Há um motivo para este encontro. Cada palavra que será dita a partir deste momento foi construída para conduzir você por esse caminho de clareza, consciência e fé. Este vídeo não é um conteúdo para ser ouvido distraidamente. É uma jornada espiritual. Ao longo dela, o Espírito Santo será invocado. O Salmo 23 será proclamado e a ansiedade será confrontada com a verdade eterna da presença de Deus. Não há necessidade de fingir força onde há fragilidade. Não há necessidade de esconder inquietações que Deus já conhece. O primeiro passo é reconhecer que dentro desse silêncio incômodo existe uma oportunidade de encontro. É nesse espaço que a transformação começa. A mente cartesiana busca ordem, busca compreender causas e efeitos, quer organizar o caos por meio da razão. Aqui, a razão será iluminada pela fé, e a fé trará entendimento ao coração. Prepare-se para caminhar por uma experiência que não apenas acalma momentaneamente, mas reposiciona interiormente. A ansiedade deixará de ser um inimigo oculto para se tornar um território onde Deus manifesta seu cuidado. O Espírito Santo não será um conceito distante, mas uma presença ativa e real que se manifesta no agora. Quando o silêncio se instala ao redor, muitos imaginam que finalmente encontrarão paz. Mas é nesse instante que a alma ansiosa revela sua verdadeira voz. Não é um grito audível, não é um som externo, mas um ruído interno constante, como um eco que nunca se dissipa. Há momentos em que tudo ao redor está quieto, e ainda assim, por dentro, pensamentos se atropelam, corações aceleram e um sentimento de urgência toma conta do corpo inteiro. É um paradoxo difícil de explicar.
como se o próprio silêncio amplificasse os medos que estavam guardados. É nesse terreno invisível, onde palavras falham, que a batalha pela paz interior começa de forma silenciosa e implacável. A ansiedade cria uma espécie de labirinto mental. Cada corredor representa uma preocupação, um futuro incerto, uma lembrança mal resolvida ou uma expectativa não cumprida. Você tenta encontrar a saída correndo, analisando cada possibilidade, elaborando cenários, buscando controlar cada detalhe, mas quanto mais corre, mais se perde. E nesse labirinto, o silêncio não é um descanso, é um espelho. Ele reflete o estado real da alma, mostra o que foi acumulado, expõe as inquietações que foram empurradas para dentro ao longo dos dias, semanas ou até anos. Nesse ponto, é natural tentar se distrair, buscar sons, atividades ou estímulos para abafar essa voz interna. Mas tudo o que é abafado continua existindo. Nada desaparece quando é apenas silenciado. O Espírito Santo não fala em meio à confusão. Ele se manifesta no momento em que a alma decide parar de fugir de si mesma. Enquanto a mente tenta impor ordem racional, ele convida a entrega, a abertura, ao encontro verdadeiro. O Salmo 23 surge como um farol nesse ambiente interno caótico. Não é um texto distante, não é uma tradição religiosa fria, é uma rota traçada para quem caminha entre medos e precisa de direção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma frase, é uma declaração de pertencimento e confiança. Diante de um coração ansioso, essa verdade age como uma âncora, estabilizando aquilo que parecia estar à deriva. Quando o salmista descreve Deus conduzindo pelas águas tranquilas, está revelando mais do que paisagens bucólicas. Está descrevendo o movimento espiritual que acontece quando a presença divina começa a reorganizar a alma. As águas representam um lugar onde o barulho interno diminui, onde a mente deixa de lutar contra tudo e começa a ouvir. O Espírito Santo conduz para esse lugar não por força, mas por convite. É uma escolha que parte do íntimo. Permitir que ele guie os passos interiores, permitir que ele entre nas salas mais escuras da mente e acenda luzes onde antes havia sombras. Existem momentos em que você sente que está no limite. Não há barulho externo, mas a pressão interna parece insuportável. É como se uma força invisível empurrasse contra o peito, comprimisse o ar e acelerasse o pensamento. Nesses momentos, o que está em jogo não é apenas uma sensação passageira, mas a forma como você interpreta a própria realidade. O silêncio que grita mais alto não é o inimigo, é o sinal de que chegou a hora de parar de lutar com armas humanas e abrir o coração para uma presença maior. Essa abertura não é passividade, é um ato de consciência espiritual. É reconhecer que, por mais elaborados que sejam os raciocínios, por mais intensas que sejam as tentativas de controle, há uma dimensão da vida que só se acalma quando se entrega. O Espírito Santo não substitui a razão, ele ilumina a razão. Ele não nega os pensamentos, ele os reordena. A ansiedade, quando confrontada com essa presença, começa a perder força porque sua raiz está no medo do desconhecido, e a presença divina torna o desconhecido um território habitado. O Salmo 23, proclamado em meio ao silêncio que grita, transforma o ambiente interior. Não se trata de mágica nem de autoajuda emocional. Trata-se de um encontro real, onde verdades espirituais atemporais reorganizam percepções humanas limitadas. Nesse encontro, o coração ansioso encontra espaço para respirar. O pensamento acelerado começa a se alinhar com uma verdade mais profunda, e aquilo que antes parecia uma prisão mental se torna um espaço onde Deus age. Agora,
Imagine esse silêncio não mais como um adversário, mas como um campo sagrado onde o Espírito Santo escolheu se manifestar. Cada sensação de inquietação se torna um convite. Cada pensamento acelerado, uma oportunidade de entrega. Cada respiração, um portal para a presença de Deus. Nesse instante, você não precisa lutar contra o silêncio, precisa atravessá-lo. Precisa permitir que o pastor conduza seus passos interiores até as águas tranquilas que ele prometeu. O primeiro sopro, chamando a presença viva, não acontece em um ambiente perfeito. Acontece exatamente no terreno onde a ansiedade tenta dominar. Quando a mente está sobrecarregada, o corpo responde com tensão, respiração curta, coração acelerado e pensamentos fragmentados. É nesse estado que muitos buscam respostas rápidas, como se uma solução externa pudesse resolver o que está em desordem por dentro. No entanto, o Espírito Santo não chega como uma tempestade que impõe silêncio à força. Ele se aproxima como um vento suave que atravessa a resistência interior e transforma o ambiente da alma. Respirar conscientemente é mais do que um exercício físico, é uma declaração espiritual. Quando você inspira profundamente e solta o ar lentamente, está dizendo ao próprio corpo que há espaço para o espírito agir. A respiração se torna um símbolo de abertura. Cada inspiração é um convite, cada expiração é uma entrega. Ao inspirar, você acolhe a presença. Ao expirar, libera preocupações acumuladas. A mente cartesiana pode entender isso como um realinhamento do sistema nervoso, uma reorganização das sensações internas, enquanto a fé enxerga como um ato de comunhão com aquele que é chamado de Consolador. Neste momento, é importante parar e perceber, não correr, não tentar controlar, apenas perceber. O Espírito Santo não exige performance, ele deseja presença. O primeiro sopro é o momento em que a alma decide deixar de ser um campo de batalha e se torna um espaço de encontro. Imagine uma janela sendo aberta depois de um longo tempo fechada. O ar novo entra, remove o abafamento, circula por cada canto, trazendo vida. Assim é a presença do Espírito quando você decide respirar com consciência espiritual. Enquanto inspira e expira, você começa a notar pequenas mudanças. O corpo relaxa, a mente desacelera e um leve senso de clareza começa a surgir. Não é um alívio artificial. É algo real acontecendo de dentro para fora. O Espírito Santo não substitui os pensamentos, ele os pacifica. Ele não ignora as emoções, ele as reorganiza com ternura. A ansiedade perde espaço quando a presença divina ocupa o lugar central da consciência. Nesse processo, cada respiração se torna um passo rumo à quietude interior. Ao convidar o Espírito Santo, você está reconhecendo que sozinho não pode controlar cada pensamento ou emoção. Essa confissão silenciosa não é fraqueza, é sabedoria espiritual. A razão humana, limitada por seus próprios labirintos, encontra direção quando se curva diante de uma sabedoria maior. A fé não anula o raciocínio, ela o eleva. O primeiro sopro é o momento em que essa elevação começa. A mente deixa de girar em torno de preocupações repetitivas e começa a orbitar em torno da presença viva de Deus. Feche os olhos por um instante. Sinta o ar entrando e saindo. Imagine que a cada inspiração você acolhe uma brisa suave que não pertence a este mundo, mas que penetra até os lugares mais profundos do seu ser. Imagine que, a cada expiração, você solta camadas de inquietação que estavam acumuladas. Esse ato simples se torna uma ponte entre o visível e o invisível, entre o que é racionalmente compreendido e o que é espiritualmente vivido. O Espírito Santo age sem pressa, mas com precisão. Ele sabe exatamente onde tocar, o que revelar e como conduzir. A respiração consciente abre caminho para que ele se manifeste com liberdade.
É como se, ao inspirar, você dissesse: "Vem, Espírito Santo", e ao expirar dissesse: "Eu confio em ti". Não há fórmulas complexas, apenas entrega sincera. À medida que essa entrega acontece, algo muda profundamente. O espaço interno, antes dominado por ruídos, começa a se tornar habitável. A ansiedade, que parecia incontrolável, perde sua autoridade quando confrontada com a presença do Espírito. Esse primeiro sopro não é apenas uma técnica de relaxamento, é uma porta espiritual sendo aberta. Aquele que era espectador distante, agora se torna hóspede presente. E quando ele entra, a atmosfera muda. O caminho entre sombras e promessas não é uma metáfora poética distante. É uma realidade espiritual que se manifesta dentro de quem enfrenta a ansiedade de frente. A mente ansiosa se assemelha a um vale coberto por sombras. Pensamentos acelerados se tornam muros, emoções intensas viram ecos, e o medo cria corredores escuros onde cada passo parece incerto. É nesse terreno que muitos desistem antes de começar, acreditando que a escuridão é prova da ausência de Deus. Mas, na verdade, é nesse exato lugar que o Salmo 23 revela sua força mais profunda. Ele não foi escrito para os jardins tranquilos, foi escrito para os vales sombrios. Quando o salmista diz que caminha pelo vale da sombra da morte e não teme mal algum, não está descrevendo uma situação ideal, está descrevendo um coração que decidiu confiar mesmo quando nada parece confiável. Essa decisão não nasce da emoção, nasce da convicção espiritual. A ansiedade cria cenários mentais de ameaça constante, mas a promessa divina entra como uma tocha que ilumina cada passo. A luz não remove o vale, mas revela o caminho dentro dele. O Espírito Santo não transporta a pessoa para fora do vale. Ele caminha ao lado, conduzindo em meio às sombras. Imagine que você está nesse vale. O chão é irregular, a neblina densa, os ruídos internos parecem gritar. Cada pensamento ansioso tenta convencer você de que não há saída. Mas então surge uma presença firme. Não corre, não grita, apenas caminha ao seu lado com passos constantes. Essa presença segura um cajado invisível que não serve para exibir poder, mas para guiar com precisão e proteger de tropeços. Essa é a realidade espiritual do Espírito Santo quando alguém decide atravessar o vale com fé em vez de fugir dele com medo. O caminho entre sombras e promessas não é linear. Há momentos em que a luz parece desaparecer e a escuridão se intensifica. Nesses instantes, a mente cartesiana tenta encontrar soluções lógicas para o que sente, busca provas, quer controlar a situação. Mas é justamente aí que o Espírito Santo convida a confiar no que não se vê. A fé atua como bússola quando a visão está limitada. A ansiedade tenta se alimentar da dúvida, enquanto a presença de Deus alimenta a convicção silenciosa de que há direção mesmo quando os olhos não enxergam. O Salmo 23 transforma o vale em uma sala de revelações. Cada versículo funciona como uma lâmpada acesa em pontos estratégicos do caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase não é um consolo abstrato, é uma declaração de posicionamento espiritual. A sombra não define o destino, define apenas o cenário onde a fidelidade divina será experimentada. A ansiedade muitas vezes tenta convencer que se você não sentir segurança, ela não existe. Mas a verdade espiritual é diferente. A segurança não depende do que se sente, depende de quem está ao lado. O Espírito Santo não precisa ser percebido com intensidade para estar presente com poder. Sua constância não depende das emoções humanas, depende da sua natureza eterna. Ele permanece quando os sentimentos oscilam. Ele conduz quando a lógica não consegue explicar o caminho. Enquanto você caminha nesse vale interno,
É possível perceber mudanças sutis. No começo, cada passo parece dado no escuro. Aos poucos, um contorno começa a surgir. Um caminho se desenha sob os pés. E o coração começa a reconhecer a presença fiel que nunca abandonou. A ansiedade tenta acelerar, quer correr para a saída, mas o Espírito Santo conduz em ritmo seguro. Ele não se apressa porque sabe que é nesse trajeto que a confiança é formada. Caminhar entre sombras e promessas é aprender que o silêncio de Deus não é ausência, é direção disfarçada. É entender que as sombras não são inimigas, são oportunidades para enxergar a luz que só se manifesta quando tudo ao redor parece apagado. O Salmo 23 não promete a remoção do vale, promete companhia no meio dele. E essa companhia muda tudo. O vale deixa de ser um lugar de pavor e se torna um espaço de transformação profunda. O cajado invisível que sustenta representa mais do que um símbolo religioso. É uma realidade espiritual concreta que age em momentos de fragilidade interior. Quando a ansiedade se manifesta com força, o corpo reage com tensão muscular, respiração curta e pensamentos que giram em círculos. Nesses instantes, o instinto humano é procurar um apoio visível, algo palpável que traga segurança imediata. Porém, o Salmo 23 apresenta um apoio diferente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa consolação não vem de algo físico que se possa tocar, mas de uma presença que se faz sentir com precisão no ponto exato em que a alma ameaça desabar. O cajado na vida de um pastor não é um adorno. Ele serve para guiar as ovelhas quando elas se afastam do caminho, para proteger quando há perigos e para firmar os passos em terrenos instáveis. Quando aplicado à caminhada interior de quem enfrenta a ansiedade, o cajado invisível do Espírito Santo cumpre o mesmo papel. Ele não força, orienta. Ele não grita, direciona com firmeza silenciosa. Ele não afasta o vale, mas assegura que nenhum passo seja dado sem sustentação. A mente cartesiana, acostumada a depender de elementos concretos, inicialmente estranha essa forma de amparo invisível. Contudo, à medida que se abre à experiência espiritual, começa a perceber que há uma força real agindo, mesmo quando não há sinais externos. A ansiedade cria a sensação de que tudo depende exclusivamente do próprio esforço. Cada pensamento é carregado de responsabilidade, como se o equilíbrio do mundo repousasse sobre os ombros individuais. Esse peso interior, quando sustentado sozinho, se torna insuportável. O cajado do Espírito Santo surge nesse contexto não como uma ideia reconfortante, mas como uma intervenção silenciosa. Ele reposiciona o eixo do controle, tirando-o das mãos humanas e devolvendo-o a quem realmente conduz. Isso não significa passividade, significa confiança ativa. É como quando alguém atravessa uma ponte estreita e segura uma corda firme. Os passos continuam sendo dados, mas a segurança vem do que sustenta ao lado, não do próprio equilíbrio. Nos momentos de crise, quando os pensamentos parecem escapar do controle, é comum sentir como se estivesse à beira de um precipício interior. As ideias se tornam intensas, as emoções oscilam rapidamente e a sensação é de que a qualquer instante tudo pode ruir. O cajado invisível se manifesta nesses instantes de maneira precisa. Às vezes, através de uma lembrança de fé, às vezes por uma paz súbita que surge no meio da confusão, às vezes por uma convicção firme de que não se está sozinho. Não há espetáculo, há presença. Não há ruído, há sustentação. Essa sustentação não depende de merecimento nem de estado emocional perfeito. Depende apenas da disposição de reconhecer que há um pastor presente. O Espírito Santo não observa à distância, ele participa do percurso. Ele apoia nos terrenos escorregadios da mente, impede quedas interiores, corrige trajetórias sem humilhar,
protege de armadilhas que nem sempre são visíveis. O coração ansioso, quando percebe essa presença, começa a relaxar, não porque os problemas desapareceram, mas porque entende que não está mais se equilibrando sozinho sobre o abismo. É importante compreender que esse cajado não retira o esforço pessoal de caminhar. Ele não substitui decisões, pensamentos ou atitudes, mas garante que cada passo esteja sustentado por algo maior. A ansiedade se alimenta da ideia de que tudo pode desabar a qualquer momento. O Espírito Santo responde com a realidade de que existe uma estrutura invisível segurando o que parece frágil. Essa percepção não é fruto de auto-engano, é resultado de um encontro entre fé e experiência interior. À medida que essa consciência cresce, o corpo reage. A tensão diminui, a respiração se aprofunda e o coração começa a caminhar com mais estabilidade. O cajado invisível não muda o terreno, muda a maneira como você pisa nele. A mente deixa de caminhar como quem teme cair e passa a caminhar como quem confia na firmeza que não se vê, mas se sente. O Salmo 23 revela que essa sustentação é contínua. Não depende de sentimentos passageiros, mas da constância do pastor que guia. Nos momentos em que tudo parece escuro, quando a lógica não encontra explicações e a ansiedade tenta dominar, é esse cajado invisível que mantém a alma de pé. Ele não é imaginário, é a presença real do Espírito Santo conduzindo com sabedoria, protegendo com precisão e sustentando com amor. Quem aprende a reconhecer esse apoio começa a atravessar vales internos com passos firmes, mesmo quando a paisagem continua desafiadora. O medo perde sua força quando se descobre que há mãos invisíveis segurando cada passo. Mesa no meio da tempestade descreve um cenário paradoxal que o Salmo 23 apresenta com autoridade espiritual. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para uma mente lógica, isso soa incoerente. Como alguém pode se sentar e se alimentar em paz no meio de um campo de batalha? Como é possível encontrar descanso quando a ansiedade se manifesta como um inimigo interno ativo, lançando pensamentos, inquietações e sensações físicas que tentam dominar a atenção por completo? Essa mesa não é um objeto físico, é um estado interior construído pela presença de Deus. É o lugar onde a alma decide repousar, mesmo quando a tempestade continua acontecendo do lado de fora. A ansiedade age como um vento forte, que espalha os pensamentos e impede que a mente encontre um ponto fixo. Ela tenta sequestrar a capacidade de permanecer presente. No entanto, o Espírito Santo conduz a alma a essa mesa espiritual, para que ela aprenda a se assentar diante do que a ameaça, sem ser dominada por isso. Essa postura não é de fuga, é de enfrentamento com confiança. Enquanto os inimigos espirituais, emocionais e mentais cercam, Deus organiza um espaço de ordem no meio do caos. Essa mesa representa domínio espiritual sobre aquilo que antes parecia incontrolável. Imagine um banquete preparado em um campo aberto, cercado por forças hostis. Nada ao redor muda, mas no centro há uma mesa firme, coberta com alimento, luz e segurança. O Espírito Santo convida você a sentar-se nessa mesa, não quando tudo estiver resolvido, mas enquanto a tempestade ainda ruge. Ele não espera o fim da guerra para conceder paz. Ele manifesta paz em meio à guerra, para mostrar que o poder dele não depende das circunstâncias. A ansiedade quer convencer de que só será possível descansar quando tudo estiver sob controle. O Salmo 23 revela uma verdade oposta. É quando você decide confiar no controle divino que o descanso se manifesta. A mesa no meio da tempestade é um ato espiritual de resistência à lógica do medo. Ela ensina que a serenidade não é um prêmio por circunstâncias ideais, mas uma escolha fundamentada na confiança no pastor que conduz.
O Espírito Santo prepara essa mesa no interior humano. Ele não precisa afastar os pensamentos difíceis ou eliminar as preocupações para agir. Ele estabelece um ponto de estabilidade no meio delas. Isso significa que, mesmo quando os pensamentos tentam dominar, há um espaço interior onde a presença de Deus governa. É ali que a alma se alimenta de paz, esperança e clareza. É ali que a mente encontra descanso, mesmo quando o corpo ainda sente os efeitos da tensão. Sentar-se à mesa diante dos inimigos não é ignorar a realidade, é escolher qual realidade terá mais peso. A ansiedade mostra ameaças, mas a presença de Deus mostra autoridade. Ao se assentar nessa mesa, você declara que não será governado pelo medo, mas pela confiança. Essa atitude interna muda a forma como os pensamentos se organizam, muda a forma como o corpo responde, muda a forma como a alma interpreta os acontecimentos. Essa mesa também representa intimidade. Deus não prepara um banquete coletivo impessoal. Ele prepara uma mesa pessoal feita sob medida para cada coração. O Espírito Santo conhece exatamente quais áreas da alma estão famintas, quais medos precisam ser confrontados e quais promessas precisam ser lembradas. Ao se assentar, você não recebe um discurso genérico, recebe alimento espiritual específico para a sua jornada. A tempestade não precisa cessar para que essa mesa exista. O vento pode continuar, as vozes de medo podem sussurrar, os cenários podem parecer ameaçadores, mas nada disso interfere no que está sendo servido na presença divina. Essa é a diferença entre viver à mercê das circunstâncias e viver ancorado na presença. Quando a alma aprende a se alimentar na mesa preparada por Deus, ela deixa de correr atrás de soluções desesperadas e começa a se fortalecer a partir da fonte certa. Essa experiência não é teórica, é vivida. É quando, no meio de uma crise, uma paz inesperada se manifesta. É quando, diante de pensamentos agressivos, uma clareza silenciosa ocupa o espaço mental. É quando, mesmo com o coração acelerado, surge uma confiança que não vem de esforço humano, mas de algo maior sustentando por dentro. Essa mesa, no meio da tempestade, é onde a ansiedade deixa de ser o centro da atenção e a presença de Deus se torna o ponto fixo. Transformando a ansiedade em clamor profundo, é o ponto em que a alma deixa de tentar controlar o incontrolável e começa a dialogar com o Espírito Santo com sinceridade absoluta. A ansiedade se manifesta como um fluxo constante de pensamentos desordenados e sensações físicas intensas, criando uma impressão de urgência contínua. Muitos tentam combater esse estado com mais esforço mental, com estratégias puramente humanas, tentando calar a inquietação pela força da razão. Mas há um momento em que é preciso parar de lutar contra os próprios pensamentos e começar a direcioná-los como uma oração viva, transformando o turbilhão interno em palavras que tocam o céu. Clamar não é falar de forma religiosa ou decorada, é falar com intensidade verdadeira. É permitir que aquilo que está escondido na mente e no coração encontre voz diante de Deus. É nesse ato que a ansiedade deixa de ser uma prisão silenciosa e se transforma em um canal de encontro. O Espírito Santo não exige discursos perfeitos. Ele se manifesta na verdade interior. Quando a alma ansiosa decide expressar sem máscaras, algo muda profundamente. A tensão acumulada, quando convertida em clamor, deixa de corroer por dentro e começa a ser entregue àquele que pode carregar. Imagine uma represa cheia prestes a transbordar. A ansiedade represada é assim. O clamor é a abertura controlada que libera a pressão de forma segura, permitindo que a água encontre um novo curso. Cada palavra dita com sinceridade diante de Deus abre espaço para que a presença divina entre nos lugares onde antes apenas os pensamentos circulavam sem direção.
Essa prática não é gritar no vazio, é dialogar com uma presença real. O Espírito Santo escuta não apenas o som, mas a intenção. Ele acolhe cada frase dita com fragilidade, transforma cada emoção entregue em força espiritual e responde no silêncio de maneiras que a razão não consegue antecipar. O clamor profundo também reorganiza a mente. Quando os pensamentos ansiosos são verbalizados com fé, eles deixam de girar em círculos dentro da cabeça e começam a seguir um fluxo vertical, subindo ao encontro de Deus. O caos interno ganha direção. A oração deixa de ser um ritual distante e se torna uma conversa viva, onde cada emoção tem lugar, cada medo tem nome e cada preocupação é depositada com clareza. A mente cartesiana, que busca ordem, encontra nessa prática uma forma lógica e espiritual de reorganizar o pensamento. O que antes era repetição estéril se torna comunicação eficaz. É importante entender que esse clamor não precisa ser bonito ou elaborado. Deus não responde à estética do discurso, responde à verdade da alma. Pode ser um sussurro entre lágrimas, uma frase repetida com convicção, um desabafo sem estrutura. O Espírito Santo interpreta até aquilo que não consegue ser colocado em palavras. Ele traduz gemidos internos em orações perfeitas diante de Deus. Quando a ansiedade é convertida nesse tipo de clamor, ela perde a função de opressora e passa a cumprir o papel de ponte para o encontro. Há um poder transformador em dizer com coragem: Senhor, aqui está tudo o que está me sobrecarregando. Não é fuga, é enfrentamento espiritual. É reconhecer que há um limite humano e que, além dele, existe uma presença disposta a agir. O Espírito Santo não se impressiona com a intensidade da ansiedade. Ele responde à entrega. Quando essa entrega acontece, um novo tipo de paz começa a se formar. Não como um alívio superficial, mas como uma base sólida construída em meio à vulnerabilidade. Nesse momento, o clamor não é apenas uma prática emocional. É uma atitude espiritual que desarma os mecanismos de controle da mente ansiosa. O coração que clama reconhece que não está sozinho. Ele abre espaço para que o Espírito Santo participe ativamente do processo interno, substituindo a sensação de sufocamento por um senso de comunhão. Esse ato cria um fluxo entre céu e alma que rompe o ciclo fechado da preocupação constante. Transformar a ansiedade em clamor profundo é o ponto em que a batalha silenciosa se torna oração ativa. Não é negar o que se sente, é nomear o que se sente diante de Deus. É permitir que a presença divina entre na estrutura dos pensamentos e emoções, reorganizando o que parecia caótico. Nesse espaço de verdade, a alma deixa de se defender e começa a se expressar. E nessa expressão sincera, a paz que excede o entendimento começa a se manifestar. A voz interior que substitui os ecos do medo nasce quando o clamor sincero encontra resposta espiritual. A mente ansiosa é marcada por ecos constantes, pensamentos que se repetem como se estivessem presos em uma sala fechada. Cada preocupação ecoa, amplificando-se com o tempo. Mesmo quando o perigo real já passou, os ecos continuam, alimentando cenários imaginários e prolongando estados de alerta. Nesse ciclo, a pessoa ouve mais as projeções do medo do que qualquer outra voz. Mas quando o Espírito Santo é convidado a agir profundamente, esses ecos começam a ser substituídos por uma voz interna diferente, firme, serena e verdadeira. Essa nova voz não vem de fora, ela surge de dentro, porque é no interior que o Espírito Santo habita. Ele não compete com os ruídos, ele transforma o ambiente onde os ruídos se formam. O medo tenta ocupar o centro da consciência, usando repetições mentais para manter o coração em estado de vigilância constante. A voz do Espírito, ao contrário, fala com clareza e propósito. Ela não alimenta cenários caóticos, ela aponta caminhos seguros.
A ansiedade cria perguntas incessantes sem resposta, enquanto o espírito responde com frases que trazem direção e paz. No início, essa substituição é sutil. Os pensamentos ansiosos ainda tentam ecoar, mas já não encontram o mesmo espaço para se expandir. É como se, em uma sala antes dominada por ruídos, alguém acendesse uma luz e começasse a falar calmamente. A atenção se desloca naturalmente. O Espírito Santo não silencia os pensamentos pela força. Ele reorganiza o ambiente interior de modo que a alma escolha ouvir a voz certa. Com o tempo, essa nova voz se torna o referencial principal. A mente cartesiana pode entender esse fenômeno como uma mudança de foco cognitivo, mas espiritualmente é mais profundo. É a voz de Deus se tornando fundamento interior. Quando o salmista afirma "nada me faltará", está expressando uma convicção interna que nasce dessa voz. Não é uma emoção passageira, é um estado de consciência estabelecido. Os ecos do medo tentam convencer que tudo está prestes a ruir. A voz do Espírito afirma que há presença e direção em cada passo. Ouvir essa voz exige atenção consciente. A ansiedade costuma dominar porque fala mais alto e mais rápido. A voz do Espírito fala com firmeza tranquila, exigindo que a alma desacelere para escutá-la. Isso não significa esforço forçado, significa disposição para reconhecer que nem todo pensamento que surge merece atenção. A presença do Espírito Santo ensina a alma a discernir. O que antes era aceito automaticamente como verdade passa a ser filtrado. Essa filtragem espiritual é libertadora. A substituição dos ecos pelo direcionamento interior não acontece em um instante isolado, mas em um processo contínuo. Cada vez que a mente ansiosa tenta repetir suas narrativas, o Espírito Santo oferece uma resposta nova. Às vezes, essa resposta vem como um versículo lembrado no momento certo. Outras vezes, como uma certeza silenciosa que se instala sem explicações racionais. Em alguns momentos, surge como uma frase clara dentro do coração: "Eu estou contigo". Essas manifestações não são criações mentais aleatórias, são respostas espirituais reais que reorganizam o fluxo dos pensamentos. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que não precisa mais lutar contra os ecos, porque eles perdem força quando não recebem mais atenção. A voz interior, guiada pelo Espírito, torna-se a referência principal. Ela não depende de estímulos externos para existir, porque nasce da habitação divina dentro da alma. Essa é a diferença entre tentar controlar os pensamentos por esforço humano e permitir que a presença de Deus estabeleça o tom interior. Essa nova voz não apenas acalma, ela guia. Ela oferece conselhos práticos, direciona decisões, revela verdades que dissipam confusões. Ela não alimenta pânicos, ela revela caminhos de fé. Quando o Espírito Santo assume esse lugar de guia interior, a ansiedade deixa de ditar o ritmo da vida. A alma encontra um novo compasso, baseado na confiança e não no medo. Ouvir essa voz é aprender a permanecer em paz, mesmo quando os antigos ecos tentam voltar. Eles podem surgir, mas já não governam. A presença do Espírito cria um novo centro de gravidade interior. O medo ecoa nas bordas, enquanto a voz divina reina no centro. Essa transição é um marco profundo no processo de libertação interior. A mente, que antes era um campo de batalha, se torna um lugar de direção e descanso. Santuário de paz dentro de si não é um conceito abstrato, é uma realidade espiritual que se manifesta quando a presença do Espírito Santo deixa de ser apenas invocada momentaneamente e passa a habitar de forma constante no interior. A ansiedade busca criar a sensação de que a paz depende de fatores externos: silêncio absoluto, ausência de problemas, controle de cada detalhe da vida. Essa lógica transforma a paz em algo frágil e instável, sempre à mercê das circunstâncias.
No entanto, o Salmo 23 revela uma verdade contrária. A verdadeira paz não vem de fora, ela é estabelecida dentro do coração, tornando-se um espaço sagrado onde nenhuma tempestade tem autoridade para governar. O santuário interior é construído quando a mente e o coração deixam de correr atrás de condições ideais e se voltam para a presença de Deus que habita no agora. O Espírito Santo não precisa de ambientes perfeitos para agir. Ele transforma o ambiente interior e o torna um lugar habitável, mesmo em meio ao caos externo. Essa construção começa no momento em que a pessoa decide parar de tratar a paz como um evento passageiro e passa a tratá-la como uma morada espiritual. A ansiedade se alimenta de instabilidade. O santuário de paz nasce da permanência. Imagine um templo silencioso no meio de uma cidade movimentada. Ao redor há barulho, trânsito, vozes, confusão, mas dentro desse templo há serenidade, uma atmosfera que não é afetada pelo que acontece do lado de fora. Assim é o santuário de paz estabelecido pelo Espírito Santo dentro de quem crê. A vida pode continuar com seus ruídos e demandas, mas há um centro inabalável onde a alma se refugia. Essa paz não depende de eliminar ruídos, depende de reconhecer que existe um lugar mais profundo que nenhum ruído pode alcançar. A mente cartesiana tenta alcançar esse estado por técnicas e métodos, buscando controlar o ambiente externo ou moldar os pensamentos pela lógica. Embora práticas possam auxiliar, o núcleo dessa experiência não é produzido pela razão, mas pela habitação do espírito. A lógica humana tem limites. A presença divina vai além desses limites e estabelece uma paz que não precisa de explicações. O apóstolo Paulo descreve como uma paz que excede todo entendimento. Isso não significa que ignora a razão, mas que opera em um nível onde a razão não dita mais o ritmo. Esse santuário interior também redefine a forma como as emoções são vividas. A ansiedade costuma transformar cada emoção em um gatilho de alerta. No santuário de paz, as emoções não desaparecem, mas são filtradas e compreendidas sob uma nova luz. Sentir medo não significa ser dominado por ele. Ter pensamentos acelerados não significa ser arrastado por eles. Nesse lugar interior, a presença do Espírito Santo age como guardiã, permitindo que os sentimentos passem sem que governem. Estabelecer esse santuário exige constância. Não é um evento isolado, é um cultivo diário. Cada momento de oração, cada clamor sincero, cada versículo proclamado constrói tijolos espirituais nessa morada. Aos poucos, o que antes era um espaço interno vulnerável se torna uma estrutura sólida. Quando a tempestade externa aumenta, a alma não corre para procurar paz desesperadamente, porque ela já está habitando nela. A ansiedade perde espaço quando não há mais brechas interiores para se instalar. Esse santuário também muda a maneira como você reage aos desafios. Em vez de esperar que o mundo mude para então se sentir bem, você passa a viver de dentro para fora. A paz se torna o ponto de partida, não a consequência. Isso transforma a forma de pensar, decidir e enfrentar situações. O Espírito Santo não age apenas como consolo momentâneo, ele estabelece governo interior. A alma deixa de ser reativa e se torna firme, como alguém que está assentado em uma base que não se move. Nesse espaço de paz, o Salmo 23 deixa de ser apenas uma leitura reconfortante e se torna uma experiência diária. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deixa de ser uma frase distante e passa a descrever o estado permanente de quem vive conduzido pelo pastor. O mundo pode continuar apresentando motivos para inquietação, mas o interior permanece protegido. Esse é o verdadeiro milagre, encontrar descanso constante em meio ao movimento contínuo da vida.
bênção que acompanha cada passo, descreve o momento em que a caminhada interior deixa de ser marcada apenas por esforços individuais e passa a ser sustentada por uma consciência contínua da presença de Deus. Depois que a voz interior se firma e o santuário de paz é estabelecido, algo muda na forma como se enxerga o próprio caminho. A ansiedade sempre tenta projetar o futuro como um território perigoso e incerto, como se cada passo adiante fosse uma ameaça. O Espírito Santo, porém, revela uma verdade diferente. Cada passo dado não está solto no vazio. Está acompanhado por uma presença que não retrocede, não se distrai e não abandona. Essa é a essência da promessa do Salmo 23, quando diz que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da vida. A mente ansiosa imagina a jornada como uma série de riscos sucessivos, como se a cada curva existisse a possibilidade de perda de controle. Isso gera uma vigilância exaustiva, um esforço constante para antecipar tudo, prever tudo e evitar qualquer surpresa. Viver assim é como caminhar sobre um chão instável. O Espírito Santo age rompendo essa percepção ilusória e mostrando que a caminhada de fé não depende do controle humano absoluto, mas da fidelidade de Deus que envolve cada movimento. A bênção não está apenas no destino final, ela está presente no trajeto, acompanhando cada instante. Essa presença constante não é uma ideia abstrata, é uma realidade que se manifesta quando a alma começa a perceber os sinais discretos de Deus ao longo do dia. Às vezes é uma paz que surge de forma inesperada, outras vezes é uma resposta que vem no momento exato, ou uma convicção interior que guia decisões silenciosamente. A bênção que acompanha cada passo não se impõe com espetáculos, ela se manifesta com precisão e constância. A ansiedade grita com intensidade, mas a fidelidade divina sussurra com estabilidade. Viver com essa consciência muda completamente a forma de lidar com o tempo. A ansiedade tenta fazer com que a pessoa viva no futuro, antecipando problemas e construindo cenários mentais que muitas vezes nunca acontecerão. A bênção de Deus, guiada pelo Espírito, traz a alma de volta para o presente, lembrando que é aqui que Ele age. O futuro deixa de ser um campo de batalhas imaginárias e passa a ser um terreno onde a presença de Deus já está. Essa perspectiva transforma a relação com o desconhecido. O que antes era visto como ameaça, começa a ser percebido como oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus em novos cenários. O Espírito Santo acompanha cada passo não como um observador distante, mas como alguém que caminha lado a lado, como um guia silencioso que conhece o terreno antes de você pisar nele. Quando a mente tenta antecipar perigos, Ele já preparou saídas. Quando o coração teme, Ele já posicionou consolo. Quando os pensamentos tentam desorganizar a jornada, Ele reafirma que nada está solto. Essa presença contínua cria confiança prática, não apenas emocional. Essa bênção também se manifesta em momentos difíceis. Não significa que não haverá vales, sombras ou tempestades, mas significa que em cada um desses cenários haverá provisão específica. A ansiedade costuma enxergar o sofrimento como abandono. A fé, guiada pelo Espírito, enxerga como terreno de revelação. A cada passo, algo da bondade divina se manifesta, seja sustentando em silêncio ou agindo de forma visível. Essa percepção retira o peso de ter que controlar tudo e substitui por uma confiança viva que acompanha o caminhar. Essa consciência também transforma decisões cotidianas. Quando a alma percebe que a bênção acompanha os passos, ela deixa de tomar decisões movida por medo e começa a agir a partir da confiança.
Escolhas antes marcadas por ansiedade passam a ser guiadas por convicções tranquilas. Isso não elimina responsabilidades humanas, mas reposiciona a fonte da segurança. Em vez de depender de garantias externas, a alma passa a depender da fidelidade interna de Deus. Com o tempo, essa realidade cria uma postura espiritual sólida. Em vez de olhar para frente com apreensão, você olha com expectativa confiante. Em vez de carregar o peso de prever cada detalhe, você aprende a caminhar com a certeza de que não está só. A bênção que acompanha cada passo não é um amuleto emocional. É uma aliança viva entre o pastor e a alma que confia. Essa aliança não se quebra quando o caminho muda, não desaparece quando os sentimentos oscilam e não enfraquece quando surgem desafios. Ela permanece firme como base para cada movimento. Conclusão impactante. O vale já não ecoa, marca o encerramento dessa jornada espiritual, onde tudo o que antes era ruído, desordem e inquietação se transforma em clareza interior e presença constante. O vale, que no início parecia um território ameaçador, cheio de sombras e sons amplificados pelo medo, agora está iluminado por uma certeza silenciosa. Você não caminha mais sozinho. O Espírito Santo, que foi invocado desde o primeiro sopro, percorreu cada parte do caminho, sustentou com o cajado invisível, preparou mesa em meio à tempestade, transformou a ansiedade em clamor, substituiu os ecos do medo por uma voz firme, construiu um santuário de paz e acompanhou cada passo com bênção. O cenário pode continuar sendo um vale, mas a experiência interior foi completamente modificada. A ansiedade não desaparece por força de vontade, mas perde sua autoridade quando encontra a presença de Deus estabelecida de forma viva. Antes, cada sombra do vale parecia um inimigo à espreita, cada silêncio ecoava como ameaça. Agora, esse mesmo silêncio se tornou lugar de encontro. O que antes era campo de batalha se transformou em espaço sagrado. Essa transformação não é resultado de uma fuga, mas de um atravessamento consciente, passo a passo, guiado pela fé e pela presença divina. A mente cartesiana pode tentar explicar essas mudanças como reorganização cognitiva ou alteração de foco. Mas, espiritualmente, o que aconteceu é mais profundo. Um realinhamento entre alma e espírito. A ansiedade, que tentava governar pela repetição incessante de medos, foi confrontada por verdades eternas. Cada versículo do Salmo 23 foi uma lâmpada acesa nesse caminho. Cada ato de entrega abriu espaço para que Deus habitasse plenamente o interior. O vale continua existindo no mundo exterior, mas deixou de ecoar dentro de você. Esse é o momento em que se reconhece que a paz verdadeira não veio das circunstâncias, veio da presença. O Espírito Santo não foi apenas uma ajuda momentânea. Ele se tornou companheiro constante. A fé deixou de ser um conceito abstrato e se tornou um caminho percorrido. A ansiedade deixou de ser uma prisão e se tornou o terreno onde a fidelidade divina foi revelada. A alma que atravessa essa jornada sai diferente, mais consciente, mais firme e mais profundamente enraizada na presença de Deus. Agora, imagine-se novamente naquele vale onde tudo começou. Antes, o silêncio era assustador. Hoje, esse mesmo silêncio é cheio de luz. Antes, os passos eram apressados e inseguros. Agora são firmes e guiados. Antes, a mesa parecia impossível no meio da tempestade. Agora, você se senta nela com confiança. Antes, o cajado era invisível e imperceptível. Agora, você o sente sustentando cada movimento. Antes, os ecos do medo eram a única voz. Agora, há uma voz serena que governa por dentro. Essa conclusão não é um ponto final, é o início de uma nova forma de viver. A ansiedade pode tentar voltar, os vales podem surgir novamente, mas a estrutura interior foi transformada.
você não depende mais de circunstâncias ideais para ter paz, porque a paz habita em você. O Espírito Santo não é um visitante ocasional, é um companheiro permanente. O Salmo 23 deixa de ser um texto distante e se torna um mapa diário para a caminhada. Ao chegar até aqui, não se trata apenas de ter ouvido palavras, mas de ter atravessado um percurso espiritual. Cada etapa foi construída para conduzir você de um estado de inquietação para um estado de confiança profunda. Essa jornada não termina quando o vídeo acaba. Ela continua em cada respiração, em cada pensamento reorganizado, em cada momento em que você escolhe ouvir a voz certa. O vale já não ecoa porque a presença de Deus ressoa mais forte. A sombra não assusta porque a luz habita por dentro. O silêncio não oprime porque se tornou morada do Espírito. Esse é o poder real do Salmo 23, quando vivido de forma consciente. Não mudar apenas o ambiente, mas transformar o interior para que nada do lado de fora tenha mais o poder de governar. Se esta oração falou profundamente ao seu coração, não deixe que a experiência termine aqui. Clique em curtir, para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam sentir a presença viva do Espírito Santo. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo momentos como este, onde a palavra e a oração se tornam um refúgio real em meio às tempestades. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando ansiedade e precisa encontrar esse mesmo santuário de paz. Deixe nos comentários como Deus falou com você hoje. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém está buscando. E se deseja continuar nessa jornada espiritual, escolha agora um dos vídeos que aparecerão na tela. Cada um foi preparado para conduzir você a experiências ainda mais profundas de fé, oração e presença divina. Não adie esse passo. Continue caminhando,